No programa de hoje vamos apresentar a biografia de quem fez fama filmando biografias. Silvio Tendler é chamado de cineasta dos vencidos por ter em seu currículo biografias como as de Marighella, Django e Glauber Rocha. Tendler teve como sua última realização O Veneno Está na Mesa 2 e vai nos contar como se tornou referência entre os documentaristas brasileiros. Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça no povo a canção, pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão. Gosto muito de hoje, em 2010, ter 60 anos de idade. Eu vou levando a minha vida. Todo filme é filme pessoal, toda memória é pessoal, né? Memória objetiva não existe. Enfim, cantando. Quando eu quero falar de política, eu procuro a Dilma. Quando eu quero falar de poesia, eu procuro Fernando Goulart. Que canto sim e não cantava se não fosse assim, levando pra quem me ouviu. Eu nasci filho de uma família de classe média judia, né? Meus pais são... Minha mãe é filha de imigrantes russos, judeus ucranianos. Meu pai é imigrante, meu pai chegou no Brasil com 8 anos de idade. Nasci na Tijuca, fui criado na Tijuca até os 6, 7 anos. Depois eu me mudei para Copacabana e só saí para morar fora do Brasil alguns anos depois. Eu adoro Copacabana e me sinto cidadão copacabanense. Quando me perguntam qual é meu país, eu digo que é Copacabana, porque aqui estudei na infância num colégio judeu, o Eliezer Steinberg, e eu insisto um pouco nessa coisa judeu, porque isso marcou muito minha infância também, porque havia um certo racismo antissemita, né? Então a gente hoje tem mais vezes uma ideia do judeu como um cara rico, um cara banqueiro, e na verdade minha vida não era essa, minha vida era de um garoto de classe média, como outro qualquer, que pegava um ônibus que era diferente de todos os outros, que os ônibus escolares são ônibus azuis, e o da minha escola era marrom, era a escola Eliezer Steinberg, e quando a gente passava pela rua, as pessoas gritavam, olha o galinheiro de judeuzinho e tal. Então isso é uma coisa que marca muito minha infância e muito a minha formação, assim, por sentir na pele a coisa da intolerância, né? Eu vivi muito essa questão da intolerância religiosa e racial ao revés, né? Porque, na verdade, nós brancos temos a ideia, a imagem de racistas, de intolerantes, mas eu vivi isso, que é no fato de ser judeu. Eu me lembro, por exemplo, de passagens no carnaval em Teresópolis e tal, e com 8, 9 anos de idade, tá brincando. E aí tinha uma menina que a gente começou a brincar muito juntos e tal. E aí o pai dela falou, brincar vocês podem, namorar não. E aí com essa idade eu comecei a sentir essa diferença de cultura, diferença racial, e fui cevado nesse ambiente. E aos poucos, não naquele momento que era muito novo, mas eu fui formando um pouco essa consciência anti-intolerância. Meus pais eram liberais, meu pai era advogado, minha mãe médica, né? É a primeira geração de judeus no Brasil que chega à universidade. Eles são liberais, nos anos 60, é um divisor de águas na sociedade brasileira, quando tem eleição que é disputada entre o Jânio Quadros e o Marechal Lott. O Lott é apoiado, sobretudo, pelos setores populares, pelo PTB, pelo PSD, pelo Jango, pelo JK. E onde eu vivi, em Copacabana, na Raimundo Correia, apesar de ser um paraíso para as crianças, era também o berço da classe média udenista, a classe média lacerdista. Então, quase todo mundo ali votou no Jânio, né? Então, eu entrei na adolescência nesse divisor de água. Eu era filho de liberais, num ambiente muito conservador. E aí eu fui vivendo isso, né? Meu pai, em 1960, era um cara muito rico. A gente foi morar, saiu de um apartamento de classe média na Raimundo Correia, por uma cobertura duplex na Anita Garibaldi de 700 metros quadrados, de mármore e tal. E 7 meses depois ele faliu. E o paraíso, então, durou 7 meses.
E aí a gente foi morar num apartamento de 2 quartos, sala, na Avenida Copacabana. Meu pai tinha carro com chofer, perdeu tudo. E eu fui estudar escola pública, isso tudo foi cevando minha cabeça, né? 64 é um grande divisor de águas na minha cabeça. Eu me lembro que eu fiz 14 anos de idade, eu sou do dia 12 de março. Então, meu aniversário, meus 14 anos, foram comemorados numa quinta-feira, 12 de março. Eu dei uma festa na minha casa para comemorar meus 14 anos, era feriado. Eu fui na Dijon, que era uma loja que estava saindo na época, comprei a camisa de seda legal. Na vitrola rolou solto os Beatles, né, que era o sucesso da época. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. E a gente passou a noite, o dia inteiro brincando e dançando. No dia seguinte, sexta-feira 13, foi o famoso comício de sexta-feira 13 na Central do Brasil, em que o Jango anunciou a política de reformas. E aí as mesmas pessoas estavam brincando comigo no dia 12 de março. No dia seguinte, as famílias, os pais, colocaram nas janelas panos pretos e velas para marcar o luto pelo comício do dia 13, que era um comício emancipador para o Brasil. Meus pais apoiavam o Jango, então para mim eu senti um pouco aquela diferença, quer dizer, aquela coisa que havia de diferença entre nós no bairro. Isso foi no dia 13 de março. No dia 31 de março eu estava voltando da escola e aí eu recebi a notícia que começou-se a ouvir pelo rádio o movimento militar em Minas contra o João Goulart. E aí a gente começou a acompanhar e tal, todo mundo meio tenso. No dia 1º de abril de 64, de tarde, eu fui ao cinema e minha mãe falou, se você ouvir alguma coisa estranha, esquisita, volta correndo para casa. Eu estava vendo o filme e comecei a ouvir uma gritaria na rua, eu fui até a porta do cinema. Era a classe média de Copacabana comemorando a ida do Jango para Brasília, como se o golpe de Estado tivesse sido dado já. E aí eu voltei para casa, conforme minha mãe tinha mandado, né? Voltei discretamente, calado. E ali eu comecei a entender, naquele momento eu entendi o que era a luta de classe, sem que ninguém tivesse me explicado e sem que eu tivesse que ler algum texto filosófico sobre o que é a luta de classe. Eu vi a classe média toda comemorando o golpe, e os porteiros do edifício todos de cabeça baixa, acompanhando pelo radinho de pilha a notícia. Então, naquele momento, eu entendi contra quem era o golpe. E voltei para casa e comecei a fazer minha cabeça. Os primeiros movimentos de resistência ao golpe militar, logo com o golpe foram caçados muitos parlamentares, muitos políticos, ministros, o Jango foi caçado, ministros foram caçados, as pessoas foram obrigadas a se exilar, o Congresso também foi logo mutilado. Os sindicatos fechados, a União Nacional de Estudantes proibida, né? Então, eu, naquele momento, percebi que a única resistência possível era dos intelectuais. Comecei a entender, quer dizer, que a resistência política no Brasil vinha dos intelectuais, dos jornalistas, dos artistas, né? E eu comecei a acompanhar esse movimento, comecei a ler os livros de resistência ao golpe. Naquela época a censura não era tão braba, saíram muitos livros falando do golpe militar e falando de gente que teve que se exilar, caçar e tal. Os jornalistas escreveram contra, né? E eu comecei a acompanhar esse movimento. E outra coisa que é importante que tinha que acontecer também naquele momento era o cinema. O cinema naquele momento tinha uma vocação muito política, né? Quer dizer, vinha desde o cinema neorrealista italiano, né? O cinema italiano era um cinema muito politizado, o cinema francês era um cinema muito politizado, e o cinema brasileiro também, o chamado cinema novo também. Logo, o Paulo César Sarraceni fez o Desafio, que é um filme extremamente politizado e tal, que fala do golpe, e o Glauber vai fazer em seguida o Terra em Transe, né? E aí eu começo a entrar nessa marola
cultural. Eu, na verdade, a minha vocação como jovem judeu de classe média era ser advogado, né? Era seguir o direito como meu pai. Mas aí eu começo a me interessar mais por esse mundo artístico. Começo a frequentar o cineclube, fundo um cineclube, que era o Cineclube 4C, que era o Cineclube Charles Chaplin, e começo a frequentar o movimento cineclubista, e em 68 eu vou ser presidente da Federação de Cineclubes do Rio de Janeiro. E aí na federação eu me articulo com outros cineclubes, me articulo com outras pessoas, vou me politizando. 68 é um ano mágico na minha vida, é o ano de 68, as grandes manifestações, as grandes passeatas, né? Na verdade, naqueles anos 60, o que havia de interessante em termos de resistência cultural, acho que era o cinema, era o teatro, a vida cultural era muito rica. Quer dizer, a gente vivia um paradoxo, uma grande contradição, que por um lado a gente vivia uma baita de uma ditadura, mas por outro lado a ditadura era um desafio para os artistas que faziam peças de teatro para contestar a ditadura. Então é desse momento que você tem o surgimento como grande ator, o Otton Basto com as peças dele, você tem o Guarnieri em São Paulo, você tem Augusto Boal, você tem o Zé Celso Martins Correia, e que começam a fazer peças que são peças para fazer a cabeça das pessoas contra a ditadura. O Galileu Galilei, do Zé Celso, Rei da Vela, né? Arena contra Zumbi, do Guarnieri, Boal, né? Você tem as músicas do Edu Lobo, você tem o surgimento do Chico Buarque, você tem todo um movimento que é político, mas é um movimento cultural, sobretudo. Então é muito interessante essa convivência entre o político e o cultural. A política do Brasil nunca foi muito panfletária, a cultura do Brasil nunca foi muito panfletária, mas foi engajada. Eu escolhi mais o cinema como forma de expressão. E aí começo a frequentar cineclube, via grandes filmes estrangeiros. O cineclubismo permitia a gente ter acesso a um outro cinema que geralmente não chegava nas salas de cinema. Tem um momento, por exemplo, que a gente consegue ver clandestinamente filmes sobre a Guerra do Vietnã. Clandestinamente, entre aspas, porque você ser clandestino naquela época significava carregar um projetor de 10 quilos, rolos de filme e se deslocar de uma faculdade para outra. Quer dizer, naquela época havia uma censura forte já, mas ainda havia um clima de liberalidade, né? Então a gente conseguia viver apesar da censura. E o cineclubismo era uma válvula de escape para a gente poder conversar, se encontrar, falar de ideias interessantes, né? Você tinha cineclubes muito interessantes, com gente muito interessante que frequentava, né? E também é um espaço para a gente arranjar namorada, né? Que ninguém é de ferro, né? Meu pai sempre incentivou minha vida. A primeira câmera que eu tive acesso foi dele, o primeiro gravador que eu vi na minha vida foi ele quem comprou, o primeiro projetor de cinema que a gente usava era dele. Então, ele estimulava muito essa vida. Meu pai tinha fascínio, que nem eu, por tecnologia, para a gente ter acesso a isso. Mas ele nunca acreditou, na verdade, que eu um dia dissesse: não vou mais ser advogado, vou ser cineasta. Eles tinham medo da minha vida econômica, né? Do que eu serei no futuro com essa coisa chamada cinema, que no Brasil, naquela época, não tinha nenhum futuro, né? Naquela época não tinha um curso de cinema, tinha havido uma... Nessa época não tinha nem curso de cinema, mas teve uma tentativa nos anos 60 em Brasília, que deu logo errado, invadiram a universidade, demitiram Paulo Emílio, todo mundo foi para lá, e aí o curso de cinema de Brasília acabou. Depois conseguiram em 68, eu já tinha 18 anos, na ECA, em São Paulo, e depois aqui no Rio, na UF. Mas não existia escola de cinema, então era uma atividade absolutamente marginal, de malucos, sonhadores, então aventureiros que queriam... Naquela época o cinema era essencialmente comercial, não havia nenhum organismo de Estado para investir no cinema, não havia Embrafilme, não havia Ancine, não havia nada disso. E aí o cara tinha que ir no banco, pegar a grana emprestada, fazer o filme e esperar que a bilheteria fosse boa, né? Aí até que um dia ali no jornal, do dia 4 de setembro
de 1970 uma notícia de que o Salvador Allende tinha sido eleito presidente do Chile, que era um primeiro marxista, socialista eleito presidente da República pelo voto democrático. Aí eu falei, vou para lá. Aí me preparei para ir para o Chile, fui para o Chile em novembro de 70, fiquei lá até 72, fui muito feliz, vi muita coisa interessante, conheci muita gente bonita. Aqui no Brasil já tinha tido umas experiências de cinema, eu em 68, esse ano mágico, né, meus pais fizeram uma primeira grande viagem internacional. E eu pedi de presente para eles um equipamento fotográfico. E eles me trouxeram, então, o que tinha de melhor na época. Me trouxeram uma Pentax, uma câmera Pentax, me trouxeram uma lente 135, me trouxeram uma olho de peixe e uma normal. E com isso daí eu era o bambambam do meu grupo, eu era o cara que tinha os melhores equipamentos, né? E aí porque eu tinha uma câmera boa, virei fotógrafo, né? Todo mundo achava que eu era fotógrafo porque eu tinha uma Pentax. E aí eu comecei a fazer os trabalhos com isso, comecei a viajar, a fotografar muito. E eu era vizinho do Zelito Viana na Raimundo Correia. A essas alturas eu já tinha voltado para o mesmo prédio da minha infância. E aí o Zelito, que era um grande produtor, na época ele ainda não era diretor, ele era o dono da Mapa Filme, sócio do Glauber Rocha. Eu vivia na casa dele. No apartamento ao lado morava um cara chamado Paulo Alberto Monteiro de Barros, que depois se assumiu como Arthur da Távola. E o Paulo Alberto ia fazer um filme, curta-metragem, incentivado pelo Zelito. O Paulo Alberto tinha sido exilado e voltado para o Brasil em 68. E aí o Paulo Alberto me chamou para ser assistente desse filme. Então eu entrei com o pé direito no cinema. Entrei trabalhando com o Zelito na Terra Filmes, que era a empresa do Glauber, e com o Paulo Alberto, que era um cara muito respeitado e tal. Então eu comecei a trabalhar em cinema logo. Já furei fila, né? Quando eu fui para o Chile, as pessoas já me conheciam como cineasta. Eu tinha feito assistência de um filme, mas eu já era cineasta. E aí eu descolei logo para fazer um filme lá chamado Cultura Popular Vá, sobre a cultura popular no governo Allende. Eu fiquei em 70 até 72. E aí visitei o Chile, fui trabalhar também numa editora lá do Estado, uma grande empresa que foi estatizada e que montou um departamento de cinema, e eu virei câmera. E aí eu comecei a visitar, eu fui à mina de carvão no Chile, entrei 11 quilômetros dentro do mar, fui à mina de cobre em Rancagua, subimos lá 3.500 metros, depois entramos dentro da mina para filmar. Então, para um garoto de 21 anos, era tudo que eu queria, né? Eu fui para a França em 72, fiquei um ano lá, e em 73 eu resolvo voltar para passar férias no Chile, governo Allende, rever meus amigos e tal. Eu volto no final de junho e tinha que ir embora no dia 4 de setembro de 73. Aí já tinha toda uma greve geral contra o governo Allende, que a direita conseguiu mobilizar o país legal, e já havia, o exército já estava praticamente dominando a situação. E aí no dia 4 de setembro teve a última grande manifestação do governo Allende. E era para eu não estar lá, porque eu teria que sair, eu tinha comprado uma passagem muito barata, que só me permitia viajar pela Lanchilha, a passagem não era endossável. E a LAN estava em greve, então não tinha como sair do país. E aí montaram um avião, uma tripulação que saiu no dia 5, eu consegui sair. Então eu fiquei no Chile até o dia 4 de setembro, assisti a última manifestação de apoio ao Allende, 1 milhão de pessoas na rua e tal, num país que devia ter uma população de 7, 8. Estava quase todo mundo na rua e eu consegui filmar isso. Saí no dia 5 e estava no Peru no dia 11, quando eu tive a notícia do golpe. Mas quer dizer, eu assisti cenas dramáticas, né? Tipo, a gente estava na porta do Palácio da Moneda, a extrema esquerda quase que trocando tiros com os comunistas, né? A extrema esquerda querendo radicalizar, os comunistas contra, e aí eles quase trocando tiro, e dentro do Palácio o presidente da República demitindo o ministro da Aeronáutica. Então foi um momento dramático, isso tudo eu vivi. Aí eu fui para a França em 72 e tive acesso
aos maiores cineastas documentalistas do mundo, Jean Rouch, Chris Marker, Joris Ivens, Santiago Álvares, né? E aí eu formei minha cabeça para nesse cinema político, né? Nesse cinema, fazer um cinema político, um cinema de militância, um cinema de intervenção. Fiz um curso de História, fiz cinema aplicado às ciências sociais, fiz um curso de cinema e História. Quando eu voltei para o Brasil, eu queria trabalhar com isso. Aí a notícia que eu recebi, que as maiores manifestações que haviam no Brasil tinham sido as do enterro do JK em 76, aquele ano que eu voltei, né? E é curioso que eu voltei em dezembro, cheguei aqui no Brasil em dezembro de 76, e eu voltei no navio cargueiro. Um amigo meu, que era armador, me deu uma passagem para eu voltar num cargueiro da companhia dele. Deixou eu voltar, e eu voltei de navio cargueiro. E a gente não tinha muito papo com os marinheiros, não. Os marinheiros, eu era amigo do dono do navio, então os caras não falavam muito comigo, não. Mas eu fui fazendo amizade lá com o cara que servia comida e tal, a gente conversava. E aí, quando estava chegando aqui na Guanabara, esse cara estava no convés do navio, olhando e tal. E aí ele deu a notícia, que eles tinham recebido pelo rádio a notícia da morte do João Goulart. E aí ele disse, pô, todo mundo que gosta do povo está morrendo. Porque o JK tinha morrido uns 3, 4 meses antes. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu voltei, todos os meus amigos contavam que o que tinha acontecido de mais importante naqueles últimos tempos tinha sido o enterro do JK, que ele morreu e ninguém quis perguntar se o governo ia deixar, não ia deixar. Foi todo mundo aqui para o Rio, da rua para o Rio, do Rio para a rua, para levar o corpo do JK até o aeroporto Santos Dumont, fizeram um coração na pista, foi um negócio lindo. E em Brasília também, o enterro dele foi uma multidão enterrá-lo. Então eu falei, pô, um cara que está no posto, estamos em 76, o Juscelino deixou o governo em 60, 16 anos fora do poder, todo mundo adora ele, eu quero contar a história desse cara. Juscelino tomou posse no dia 31 de janeiro. O ciclo de tensões não se havia esgotado. Foi a forma que eu arranjei de falar da democracia. Porque a tese dos militares é que não poderia haver democracia, não poderia haver desenvolvimento com democracia. E aí o JK foi o cara que mais desenvolveu o Brasil com democracia. Eu falei, vou provar que pode. Contar a história do JK. Aí fiz, deu certo, foram 800 mil espectadores. Foi um movimento político muito bonito no Brasil, porque veio junto com a anistia, com a redemocratização. E aí depois foi o Jango. Tem uma mudança na minha vida, né? Uma mudança que é antes do Collor e depois do Collor. Antes do Collor, eu tenho as 3 maiores bilheterias do cinema documentário brasileiro de todos os tempos, inclusive agora, né? O último filme que fez mais sucesso é o Vinícius de Moraes, 250 mil espectadores. Eu fiz 1 milhão. Na verdade, eu fiz 1.700.000 com os Trapalhões, mas não é meu, é deles. Os Trapalhões faziam bilheteria naquela época de 4, 5 milhões de espectadores. Então, ter 1.700.000 com o documentário não é nenhum trunfo, né? Eles faziam isso. Agora, 1 milhão com o cinema político isso aí eu fiz. Com o Jango e fiz com o JK 800 mil. Então, isso aí é meu. Depois do plano Collor, depois que o Collor confiscou a grana, fechou tudo que tinha de cinema, nós ficamos todos que meio atrelados, e o Estado, o cinema foi se degradando. Nós tínhamos 5 mil salas de cinema, hoje nós temos 2.000 e poucas. Todas as salas de cinema, praticamente todas as salas de cinema de rua, foram fechando e virando banco ou igreja. É muito significativo isso, que as pessoas tenham fechado salas de cinema para transformar em banco ou igreja, quer dizer, o que é pior eu não sei. O Milton Santos foi em 95, eu estava na França, fui entrevistá-lo para o filme sobre Josué de Castro, que eu estava fazendo. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar em Milton Santos. E aí eu fui entrevistá-lo para o Josué de Castro. Ele me recebeu com uma suprema simpatia. Ele era uma pessoa muito bonita, muito íntegra, muito simpática, muito sorridente. Ele era capaz de falar as coisas mais sórdidas do mundo, com um sorriso nos lábios implacável, né? Ele te falava coisas muito duras, sorrindo. Eu fui lá ouvi-lo para colocar no Topim Barbari, que é um
que seria um trechinho que ele falaria da globalização. E, na verdade, era o testamento dele, porque ele se preparou para dar aquela entrevista seguramente mais do que eu para fazer. Ele foi com uma camisa toda colorida, que jamais ele usava, ele sempre andava com uma beca impecável, terno e gravata. Era aquele cara todo elegante. Aquele dia foi com uma camisa muito louca. Falou coisas maravilhosas e eu disse, pô, isso daí não é um trechinho de um filme, isso é um filme, né? E teve um determinado momento que eu me apavorei, que eu estava vendo ele com equipamento absolutamente chinfrim, quer dizer, não sei se vocês conhecem equipamento de cinema, mas naquela época eu filmava com uma VX1000, que era quase que um Rolls Royce das câmeras pobres, mas era paupérrima, né? E eu filmando com aquela câmera, aquele gigante falando aquelas coisas maravilhosas. Ele disse, uma hora que eu me apavorei, falei, mas professor, o senhor está dizendo essas coisas todas para quem? Quem que vai ouvir isso? Ele apontou a câmera e falou, você. E aí ele me pegou pela palavra, minha responsabilidade. Aí ele falou uma coisa que eu acho que ele sentiu tudo ali, e falou, olha, a gente hoje, com pequenos objetos, pode fazer grandes coisas. E eu entendi que ele estava me chamando, faz um filme. Aí eu fiz. A Caliban foi porque eu ia fazer o filme Jango, recebi um convite para fazer o filme Jango. Né, um grande amigo do Jango falou, vamos fazer. Eu falei, o Jango não é JK, não vou conseguir dinheiro não. Eu te arranjo. Arranjou uma parte com a filha do Jango, arranjou com os amigos e tal, só que ninguém topava bancar, as pessoas tinham medo. Aí eu falei, eu abro uma produtora e faço. Abri a Caliban, montei a Caliban para fazer o filme Jango. Estamos eu e a Caliban hoje aqui 30 anos depois. O ano de 68, na minha cabeça, eu passei anos tentando entender esse ano, até eu entender o ano de 68 como um ano de amarração das coisas, o ano do chamado Zeitgeist, que os alemães explicam como o espírito de um tempo. Tudo, de repente, explora naquele momento ali. Tudo acontece ali naquele momento. Você tem a revolta pelos costumes, as revoltas lisérgicas, a luta pelo socialismo, a luta pela descolonização, a luta pela liberdade das mulheres, os direitos dos homossexuais. Tudo naquele momento, todo mundo briga por tudo. Entendeu? Você não tem uma luta única. Você não diz, vamos implantar o socialismo. Sim, vamos implantar o socialismo, mas vamos tomar LSD, vamos fumar maconha, vamos trepar doidado, vamos usar pílula, vamos se vestir de formas excêntricas, vamos ser irresponsáveis, vamos viajar pelo mundo, vamos pichar as paredes. Tudo acontece naquele momento, num momento só. Então, para mim, aquele ano mágico, né, é um ano de revoltas no mundo inteiro. Acontece na Tchecoslováquia, um país socialista, acontece nos Estados Unidos, acontece na França, acontece na Inglaterra, acontece na Hungria, acontece na Polônia, acontece no Brasil, acontece na Argentina. Quer dizer, alguma coisa acontece que naquele ano todo mundo sai para brigar por alguma coisa. E eu sempre quis entender esse momento. Então, eu percebi, né, com esse filme, que eu tento mostrar Utopia e Barbárie, que esse momento também é uma construção. Esse momento é uma construção, porque, na verdade, você tem nos anos 60 a luta pela descolonização, na África eu mostro isso, na Ásia a luta contra o colonialismo francês no Vietnã, colonialismo francês na Argélia, né? Você tem a luta anti-imperialista nas Américas, você tem o movimento negro nos Estados Unidos, e aí você vai juntar tudo isso e explode 68. Mas 68 é uma construção, e eu quis mostrar isso, quis mostrar como é que isso vai se construindo até 68. O humanismo, a necessidade da arte e o destemor das revoluções moveram gerações no século XX. Este filme é o recorte de histórias pós-Segunda Guerra Mundial, quando artistas, guerrilheiros, revolucionários se encontraram numa festa libertária. Muitos pagaram com suas vidas, outros com suas artes. Sonharam e viveram lutando por um mundo melhor. Eu queria contar um pouco dessa história onde sonhamos utopias, vivemos barbáries, utopias, barbáries, utopias, barbáries. Eu abro o filme citando Roma, Cidade Aberta, do Rossellini, que ele não é o único filme que fez a cabeça da gente, mas o cinema é muito, muito importante. Então,
Eu acho que isso tudo vai construindo em 68. Para mim, 68 tem um escritor francês, o historiador Yves Frémillon, que diz que 68... Ele tem um livro chamado Os Orgasmos da História, né? Então, eu acho que 68 é o maior orgasmo do século XXI. E na minha cabeça, da minha geração, eu digo isso no filme, 1989 é a maior brochada, né? Porque aí dá tudo errado. A gente passa não sei quantos anos brigando para eleger o presidente da República, desde 1960 até 89, quer dizer, 49 anos depois foi a eleição. Tem 11 candidatos, que vai de Ulisses Guimarães, Lula, Leonel Brizola, Mário Covas, Roberto Freire, e elege o pior, que é o Collor. Numa CPI no Congresso, depondo numa comissão do Senado, e um senador do DEM chamou ela de mentirosa. E ela respondeu ao desafio, dizendo: menti sim, senador, estava abaixo de tortura e menti para salvar a vida dos meus companheiros. E voltaria a mentir hoje se fosse necessário. Então, para salvar a vida de pessoas, eu ganhei muita admiração por ela, por essa coragem de não negar o passado dela, por essa coragem de enfrentar o desafio. Eu falei, eu quero ouvi-la. Passei 6 meses pedindo uma entrevista para ela, para os assessores, ela topou dar. Um dia eu fui lá, fiz a entrevista, maravilhosa, fala coisas absolutamente sensacionais. 15 dias depois, ela se lança candidata a presidente da República. Eu fiquei com o pepino na mão. Falei, agora, deixo ou não deixo no filme? Falei, eu não vou me acovardar, eu vou deixar. Eu sempre quis fazer política por outro viés, que era o viés da arte. E eu não vejo muito espaço para isso. Então agora, eu considero minha dívida política paga. Agora quero fazer outras coisas, com outros olhares. E agora vou fazer um filme que ainda é político, vou lançar o ano que vem o Tancredo, que já está pronto, já faz parte desse ciclo anterior. E agora quero fazer um filme político ainda chamado Os Advogados contra a Ditadura. Que, na verdade, na época que tinha luta armada, aquelas coisas todas, até hoje você tem uma geração de pessoas que acham que se não fosse a luta armada o Brasil não tinha democratizado, sei lá. E eu quero mostrar que quem democratizou o Brasil foram as lutas da sociedade civil. E aí você tem uma categoria que é fundamental nisso, que são meus colegas advogados, que um dia eu abandonei eles. Esses caras encararam a ditadura, mesmo sem acreditar na luta dos clientes deles, mas eles enfrentaram arbitrariedades, barbaridades, prisões, violência, tortura, para defender pessoas pela convicção deles de justiça. Eu quero fazer essa homenagem. Então, eu vou fazer um filme agora chamado Os Advogados contra a Ditadura. Meu primeiro projeto. Meu segundo projeto, eu nunca faço uma coisa só, não consigo fazer uma coisa só. O mundo está sempre em ebulição. Para mim, eu tenho que acompanhar, senão eu perco o rumo. Eu estou agora fazendo o Ferreira Goulart, né? O Poema Sujo, porque é uma outra forma de você fazer política. O Poema Sujo é um poema absolutamente escatológico, pornográfico, erótico, político e filosófico. Ah, minha cidade verde, minha úmida cidade, constantemente batida de muitos ventos, rumorejando teus dias à entrada do mar. Minha cidade sonora, esferas de ventania, rolando loucas por cima dos mirantes e dos campos de futebol. Verdes, 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 verdes. Eu acho que a gente tem que construir uma sociedade democrática que obriga necessariamente a conviver com o contrário, exatamente com as qualidades de cada um. Quando eu quero falar de política, eu procuro a Dilma. Quando eu quero falar de poesia, eu procuro Ferreira Goulart.
não faço o contrário com nenhum dos dois, entendeu? Então eu acho que é por aí, quer dizer, eu acho que a gente tem que respeitar e ser tolerante com o outro, né? Eu acho que foi o que eu fiz e é o que eu vou seguir fazendo. Não vou me deixar intimidar nunca, porque pague o preço que pagar. Agora, eu não vou deixar que os interesses... Porque senão eu não me sentirei artista. Eu vou virar um burocrata, um picareta, como qualquer outro que mexe com câmera. Vocês não... Esses anos todos, ninguém me viu assinando manifesto, puxar saco de Petrobras, não sei o quê, porque não cabe ao artista fazer isso. O artista ele tem que ser livre e independente. Então, quando eu coloco a Dilma no meu filme, é porque eu acredito na importância dela como personagem da história. E não porque eu quero babar o ovo na futura presidente da República. Que, aliás, hoje eu tinha uma ministra, hoje eu tenho uma presidente no filme, mas eu não fiz isso de propósito, não fiz isso calculando e nem pensando. Eu acho que é isso.